Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje nós vamos prosear com Rogério Oliveira. Ele é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia e vamos falar sobre a questão da maioridade penal. Rogério, obrigado pela sua presença no nosso Café e Prosa. Eu vou te servir um cafezinho para a gente iniciar essa nossa prosa e conversar um pouco sobre a maioridade penal. Bem no estilo mineiro, né? Isso. Rogério, nós vivemos uma onda conservadora no Brasil, uma agenda bastante regressiva, eu diria, né? A questão da maioridade penal, a questão racial, a questão homofóbica, enfim, nós temos isso, principalmente isso, situado no Congresso Nacional, com a nova presidência do Eduardo Cunha. Você que está ali em Brasília, convivendo com essas relações cotidianas, como é que você observa essa tendência ou essa situação que nós vivemos agora em nosso país? Nós estamos vivendo uma pauta, de certa forma, que ela traz um regresso, né? Ela tem trazido um retrocesso para algumas políticas que são conquistas sociais que nós tivemos nos últimos períodos. Ela é uma crise de representação. Não temos dúvida que nós vivemos uma crise de representação. De uma parte da sociedade, de alguns movimentos sociais, de coletivos da sociedade brasileira, que estão jovens, desejando participar do dia a dia do país, das suas conduções, das suas representações, e da outra, um modelo de representação que não permite essa participação cotidiana. E isso, de certa forma, reflete na composição do Congresso. Nós já sabíamos que esse Congresso seria um Congresso extremamente conservador justamente por isso, porque o regime político, o regime de organização do acesso às representações permite que aquelas pessoas que não têm interesse na promoção da participação social, no diálogo constante com a base, elas estejam mais à frente quando nós tratamos desse momento conservador, ou seja, a expectativa de parte da população que se organizou via movimentos sociais para ter acesso às representações, ela foi frustrada. Porque o acesso ele continua no modelo anterior, o modelo em que o sujeito ele vai fazer um discurso que de certa forma atrai a expectativa de uma leitura equivocada. Logicamente que essa leitura ela é fomentada pelos veículos de comunicação, deturpando a realidade, eles chamam de embaçando, né? Criando uma cortina de fumaça da realidade e passando a ideia para a população de uma hipótese que não é a hipótese que tem na realidade. E isso fez com que nós tivéssemos no Congresso hoje uma composição extremamente conservadora. E o risco que o Brasil corre é justamente de que diversas conquistas sociais que nós tivemos, elas sofram um retrocesso neste momento, que aquelas pessoas que estão lá no Congresso, em sua maioria, elas não querem debater os temas, elas querem se manter no poder. E esse é o conflito da representação que nós temos hoje. Há uma reação conservadora na política e também uma reação conservadora nos meios de comunicação. Essa também é outra dimensão desse mesmo problema. Os meios de comunicação hoje, na verdade, eles não refletem os anseios da sociedade brasileira e a diversidade da sociedade brasileira, os interesses da sociedade brasileira. Eles estão colocados única e exclusivamente no interesse de um grupo econômico e de um grupo econômico extremamente reduzido. São no máximo 5 grupos econômicos, em sua maioria relacionados às questões financeiras, que colocam a pauta para essa grande massa midiática. Acaba reproduzindo o senso comum, diria. E eles jogam com a população, né? Eles refletem a necessidade de dominação e eles jogam com a população. De certo modo, criam programas extremamente agressivos, mas que faz com que a população seja desviada da realidade dos grandes problemas reais, né? Como, por exemplo, a questão do serviço público e coisa e tal. Mas, por outro lado, eles trazem a dominação. Então, por exemplo, no Brasil é muito fala assim, vamos regular a mídia. Não, isso é censura. Isso não é censura. O Brasil tem a maior concentração de grupos econômicos na mídia do mundo. Nem os Estados Unidos, que é tido como a nação mais liberal, tem a concentração de mídia em que um grupo econômico é dono de rede de televisão, dono de rádios, dono de TV a cabo, internet, dono de publicações semanais, como jornal impresso, revista. Isso não existe. As relações cruzadas. Cruzadas, isso não existe. Rogério, dentre um conjunto de pautas,
prevista para o debate no Congresso e que está em debate na sociedade, a questão da redução da maioridade penal. Certo. Um tema que nós poderíamos dizer bastante grave no sentido da decisão tomada pelo Congresso Nacional já na Comissão de Constituição e Justiça, na semana passada, onde já sinaliza a redução para 16 anos a maioridade penal. Como é que vocês avaliam, o Conselho Federal de Psicologia avalia essa situação? Esse é o rumo mesmo? Resolveremos os problemas da violência da juventude, reduzindo a maioridade penal? Esse é o rumo que o Brasil precisa tomar? Pô, é muito triste você assistir isso em pleno século XXI, né? No mês de abril de 2015, a sociedade brasileira está vivendo essa situação. Por quê? Porque os crimes cometidos por jovens, né, abaixo da maioridade hoje, que é de 18 anos, crimes de atentado à vida, que nós chamamos, eles representam menos de 1% do total de crimes praticados de atentado à vida, por parte desses jovens. Ao mesmo tempo em que 80%, por exemplo, da população carcerária, ela começa a sua trajetória no cárcere, né, na prisão, a partir de pequenos delitos, como, por exemplo, o uso de substâncias tóxicas. Por exemplo, o jovem, a criança, o adolescente, ele começa a ter a sua trajetória em casas de correção, né, e que depois vão se fazer presente nos 80% da população carcerária. Eles iniciam simplesmente sendo flagrados fumando um cigarro de maconha ou com uma quantidade pequena de maconha. Aí eles entram para o sistema carcerário e ali realmente eles se formam. Entra para a escola do crime. Entra para a escola do crime e vão compor 80% da população carcerária. Esse é um dado. O outro dado é que nós estamos quebrando um pacto de desenvolvimento social que se inicia por volta do século XIII. Por quê? Porque até o século XIII, as pessoas, em sua ampla maioria, na Europa, por exemplo, elas não tinham nem conhecimento da sua data de nascimento. É bom a gente lembrar disso, a época medieval. Então, a partir do século XIII, é que nós começamos a diferenciar a infância das outras fases da vida, como adolescência e como jovem e adulto. Até o século XVIII, nós ainda tínhamos uma confusão entre o que seria um adolescente e o que seria uma infância. E para a gente conseguir diferenciar infância de adolescência, adolescência de jovem, jovem de adulto, foi quando nós iniciamos isso claramente a partir do século XX. A nossa formação enquanto sociedade, ela é perpassada por tudo isso. Por exemplo, as crianças de 9 a 16 anos que vinham nas embarcações a partir do século XVI de Portugal, nas naus, eles serviam como grumetes, que eram aqueles meninos que eram colocados nos navios para fazer pequenos serviços, desde a limpeza dos navios, desde o serviço até de piloto, trabalho infantil, até servir de exploração sexual para os adultos das naus. Do outro lado, essa população foi em torno de 5% dos componentes das naus eram crianças entre 9 e 16 anos, com autorização da corte portuguesa, dos reis de Portugal. E trazidos da África vieram, por exemplo, entre 3% e 6% de crianças nessa faixa etária também, de 4 até 16 anos, né, como escravos. E aqui no Brasil, a escravidão, dessas crianças, elas começavam entre 4 e 5 e a partir dos 12 anos já entrava na lida dos adultos. Então, o nosso histórico de tratamento das crianças, que nós temos na nossa formação social, foi sempre de total ausência de cuidados diferenciados. Quando nós iniciamos o processo de cuidado diferenciado, nós vamos avançando aos poucos. E o ápice desse avanço é justamente quando nós estabelecemos o Estatuto da Criança e Adolescência, o ECA, que vai estabelecer uma série de diferenciações respeitando as fases de desenvolvimento da criança. Então, o que está em curso hoje com essa história da redução da maioridade penal é o ápice de uma ideia de que, para uma determinada classe da população brasileira, especialmente os mais pobres, mulatos e negros, nós vamos aplicar o termo de menor. E para aqueles das classes mais abastadas e que têm condições melhores, usa-se o termo de criança. Então, na mídia, por exemplo, você vai ver, numa mesma semana, nós vivemos no Rio de Janeiro esses dias, duas manchetes. Uma manchete de uma briga de crianças na porta de uma escola,
e que uma puxou uma faca para a outra. Aí a manchete do jornal de grande circulação do Rio foi: crianças brigam na porta da escola. A outra, um menino também, da mesma faixa etária, ele furta uma carteira na mesa de um bar no centro do Rio de Janeiro. Aí a manchete foi: menor comete crime e não é punido na cidade do Rio de Janeiro. São duas crianças, uma oriunda das favelas, de condições ruins, a outra oriunda da classe média. Uma eu vou chamar de criança, a outra de menor. Esse termo, ele também é colocado na sociedade brasileira a partir do século XX, quando os juristas, preocupados com essa questão dos menores infratores, né, que eles nomearam assim, e de estabelecer a diferença com as crianças, eles começam a construir o arcabouço jurídico para coibir, mas dentro da realidade desses mais pobres, e favorecer aqueles outros. Então, temos esse problema. Agora, o Congresso Nacional propôs uma medida drástica do tipo: vamos acabar com a impunidade. Que impunidade ele está falando? Não é real essa impunidade. Vamos reduzir a criminalidade. Também não é verdade. Todos os estudos indicam que a redução da maioridade penal, que foi tentada em diversos países, jamais contribuiu para a redução da criminalidade. Rogério, nós vamos para um pequeno intervalo, vamos voltar a esse assunto no nosso próximo ponto, que é essa questão sobre a posição do Congresso Nacional. Estamos entrando no intervalo e daqui a pouco retornamos com o Café e Prosa. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Voltamos com o nosso Café e Prosa e hoje estamos conversando com Rogério Oliveira. Ele é vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Rogério, um tema que trata a questão da maioridade penal é sobre a formação psicológica desse jovem. Certo. Essa é a faixa etária que a juventude experimenta as coisas, rompe com as relações de controle paterno e materno e vai construir as suas identidades. Do ponto de vista da psicologia, como é que vocês identificam essa fase? É uma fase que as pessoas estão mais susceptíveis a experimentar novos desafios, novas questões, inclusive essa questão do uso de tóxicos e de outras referências que possam ser levadas na construção da sua vida? Pois é, Gilson, eu penso que esse é justamente o ponto central que nós deveríamos debater exaustivamente para entender o que significa o delito e o crime nessa fase de vida do ser humano que vai desde a sua infância até a juventude. Por quê? Porque existe grande diferença entre o adulto, a adolescente e as crianças. Por exemplo, nessa fase do jovem ali, que ele está entre 12 e 16, 17, 18 anos, é o momento em que ele deixa de ser criança e vai se tornar um adulto, mas ele ainda não é um adulto e também não é mais uma criança. Então ele vai viver um período essa fase de muitas contradições. Isso, né? E transformação. Quem tem filhos adolescentes sabe muito bem o que significa isso. Por exemplo, os filhos adolescentes, eles querem intimidade. Eles querem intimidade. Então, muitas vezes, o pai que se ausentou durante a formação desse jovem, seja o pai de classe média, seja o pai de uma classe menos favorecida ou de uma classe média alta, se ele não acompanhar todo o desenvolvimento do filho com intimidade, não adianta chegar na adolescência, quando acontecer algum problema, ele falou: senta aqui e vamos ter uma conversa séria. Pro adolescente vai falar: quem é esse sujeito que está querendo conversar comigo? Agora que você me aparece, quer dizer, o adolescente ele quer grupo, ele quer intimidade, ele quer construir a vida dele. Então, tanto no ambiente social A quanto no ambiente social B, C ou D, ele vai experimentar aquelas questões. O problema é que nós permitimos socialmente que pequenos deslizes e delitos ocorram em determinada classe e em outros nós tratamos de forma diferente. Então, por exemplo, tanto o jovem egresso de uma condição social inferior quanto o jovem egresso de uma condição social mais favorecida, eles vão ter seus problemas, vão experimentar questões, limites, né? Romper com determinados limites, só que o tratamento é que é a questão.
Então, assim, nós não podemos colocar na juventude e na adolescência a responsabilidade pela ausência dos adultos, seja a partir do Estado ou a partir da família ou de outras instituições, de não ter dado conta de lidar com esse período, que é o período da transição entre a infância e a vida adulta. Não termos conseguido promover um bom processo de educação, né? Promover um processo social que leve essas pessoas a atingir aquela expectativa que a sociedade atual capitalista, moderna, tem. De quê? De que esses jovens se tornem jovens adultos provedores, jovens adultos trabalhadores, que produzam, que construam, né? Essa é a nossa expectativa. Para isso, eles têm que passar por essas fases da vida e ter, de certa forma, condições de se desenvolver. A psicologia sabe muito bem que cada fase requer um tipo de tratamento, requer um tipo de cuidado especial. E nós não podemos jogar isso para baixo do tapete e varrer a história e fazer perpetuar uma certa ideia de preconceito social, que é olhar para aquele jovem de uma classe específica menos favorecida, que vai romper esses limites, por exemplo, participando de um delito ou outro, e colocar nele toda a responsabilidade por todo o ambiente de tristeza que se coloca na sociedade brasileira a partir do cometimento de crimes. Isso não é responsabilidade dos jovens, é dos adultos. Aquelas pessoas que estão colocando os jovens na condição de responsáveis pela criminalidade, na verdade, essas pessoas estão deixando de assumir as suas responsabilidades, seja no Congresso Nacional, no Executivo, onde for. E, além disso, elas estão raciocinando como líderes da era medieval e não da pós-modernidade. Muito bem, Rogério. Você tem acompanhado esse debate. Muitos têm dito o seguinte, a fase da infância e adolescência, você explica para a gente, que é a fase de grupos. O sistema carcerário brasileiro, que você conhece também, e já fez, inclusive, estudos sobre isso. Você considera que esse sistema carcerário é capaz de recuperar esse adolescente que precisa conviver com experiências novas, presos nesse sistema carcerário, ou ele vai sair ainda mais revoltado, ou mais, como se diz anteriormente, mais formado para o crime e, portanto, com mais problemas para a sociedade? O sistema carcerário brasileiro é ridículo, ele não existe. Não existe um sistema capaz de recuperar ninguém no Brasil hoje. Todos nós sabemos, seja a CNBB, seja a Associação Brasileira de Magistrados, né? Todos nós sabemos que a realidade do sistema carcerário hoje, ele não educa ninguém, não ressocializa, não faz nada disso. Ele é, na verdade, a boa e velha enxovia, ou seja, a boa e velha lugar fétido, imundo, onde as pessoas são jogadas para serem completamente aniquiladas enquanto sujeito. E essa realidade, ela não vai promover nada, ela muito antes contrário, ela vai fomentar o ódio, a vingança, né? E a pessoa entra para lá e ela vai sair muito mais... Vai ser pior do que entrou. Justamente, isso é uma realidade. Rogério, o Conselho Federal de Psicologia está fazendo uma campanha no Congresso Nacional e na sociedade, na tentativa de reverter essa tendência? Nós participamos do CONANDA, nós temos a representação no CONANDA e diversos outros conselhos que trabalham com a questão da criança e adolescência. As frentes, né, parlamentares. E nós temos feito diversas reuniões, diversas atividades, fizemos um debate recentemente, um debate nacional. E a ideia é fazer uma frente ampla em defesa dos direitos da criança e adolescência. Porque nós não podemos deixar que as nossas representações no Congresso Nacional venham fazer políticas de certa forma, populistas, para poder conseguir o acolhimento da sociedade e se manterem lá na sua representação. É isso que eles querem só ficar no poder. Eles não querem corrigir nada. Eles também sabem que essa política não resolve nada, mas eles querem estar no poder. Rogério, muito obrigado aqui. Nós estamos já com o tempo encerrando. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso Café e Prosa. Eu que agradeço. E espero que a gente continue a debater esse tema, porque poderemos ter um retrocesso muito dramático para a sociedade brasileira. Espero que o Conselho e essas entidades possam encaminhar essa luta nacional. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. E se você quiser participar do nosso programa, manda e-mail para o endereço abaixo e até um próximo programa. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante.
Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.